Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus, Cristo, possa abençoá-los poderosamente. Felizmente nós estamos impedidos de estar aqui com toda a igreja para cultuarmos ao Senhor, mas nós temos todos os domingos procurado trazer uma palavra ao coração dos irmãos para fortalecê-los na esperança e fortalecê-los na fé. E hoje não será diferente. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu espero que esta palavra possa falar a você, ao seu coração, de forma gloriosa. Nós vamos ler no livro de 1 Samuel, capítulo 5, alguns versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Hoje eu quero falar sobre Deus e Dagom. Deus e Dagom. A palavra do Senhor nos diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Bet-Aver, ou de Bet-Aézer, Ebenezer, para a cidade de Asdod, ou Asdod, e a depositaram no templo que eles dedicaram ao Deus Dagom, ao lado de sua estátua. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observaram que a imagem de Dagom estava caída de cara no chão, exatamente na frente da arca do Senhor. Na arca do Senhor. Imediatamente eles ergueram a estátua de Dagom e a colocaram de volta em seu lugar. Contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram, ao raiar do dia, lá estava novamente Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. As mãos e a cabeça da estátua de Dagom haviam sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e adoramos por esta oportunidade. A tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. E que nesta noite esta poderosa palavra possa falar ao nosso coração de forma extraordinária. Que cada um dos meus irmãos que estarão ouvindo esta mensagem possam ter a sua fé fortalecida no Senhor. Que o teu Espírito, através da tua palavra, possa falar ao nosso coração de forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como eu disse, eu quero pregar nesta noite sobre Deus e Dagom. Deus e Dagom. Nós sabemos que o contexto de 1 Samuel, eu diria ser um contexto parecido com o contexto do livro de Juízes, porque ainda nos dias de Samuel, o povo permanecia na desobediência. Israel ainda continuava instável, espiritualmente falando. E como o livro de Juízes mostra, a instabilidade de Israel custava caro para eles. A instabilidade de Israel, que era sintoma da desobediência deles, acabava colocando eles num lugar de insegurança, num lugar de, como eu disse, instabilidade, mas também num lugar de vulnerabilidade. Então, portanto, o contexto que temos de 1 Samuel, a princípio, é o mesmo do livro de Juízes. Israel está em obediência, o pecado de idolatria os afastava de Deus e os colocava num lugar onde estavam desprotegidos. Deus não estava com eles e os inimigos conseguiam vencê-los com toda facilidade. No capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, em casa os irmãos leem com mais tempo, daqui a pouco os irmãos podem ler todo este capítulo. Nós temos aqui a informação de que Israel pelejou contra os filisteus neste capítulo em dois momentos. No primeiro momento, Israel pelejou contra os filisteus no campo aberto, onde os filisteus com seus carros de ferro tinham ampla vantagem. E o texto mostra que o saldo para Israel foi negativo, pois 4.000 de seus homens, dos homens do seu exército, acabaram falecendo nesta peleja. No segundo momento, novamente Israel peleja contra os filisteus.
E o texto diz que os líderes do povo, as autoridades de Israel, decidiram buscar ou mandar buscar a arca de Deus que estava em Siló, para que esta arca fosse a peleja com o exército. Lembrando que Siló, segundo Josué, capítulo 18, foi a cidade estabelecida para que o tabernáculo repousasse, para que a arca de Deus repousasse. Então, Siló era o lugar, era a cidade onde estava o tabernáculo e estava a arca de Deus, e, portanto, a arca não deveria sair de lá. Mas, como eu disse, foi uma decisão dos líderes e das autoridades trazer a arca para aplicá-la numa situação indevida. O povo agora estava se mostrando corrompido no seu sistema de fé, porque eles olhavam para a arca não como algo que representava ou simbolizava ou ilustrava a presença de Deus, mas eles estavam olhando para a arca simplesmente como um objeto, um amuleto, um patuá. Eles olhavam para a arca como sendo um objeto que não apenas representava Deus. E este era um costume das demais nações. Elas traziam seus deuses e as representações dos seus deuses para a peleja, porque eles acreditavam que havia poder naqueles instrumentos, havia poder naquelas representações, havia poder naqueles simbolismos. Israel faz a mesma coisa, pois, como eu disse, o sistema de crença de Israel, infelizmente, já havia sido corrompido pelo sistema de crenças das nações em redor. E o texto mostra que o resultado desta operação foi ainda mais desastroso. O texto mostra que houve um verdadeiro massacre, que foi 7 vezes e meio pior do que o massacre da luta anterior. O saldo foi de 30 mil homens mortos, e além deles, o texto também aponta a morte de 2 filhos perversos de Eli, que eram ou que foram Ofni e Finéias. Como se não bastasse as perdas humanas, nós vemos também que algo pior aconteceu. Israel acabou perdendo a arca. A arca acabou sendo capturada pelos filisteus e sendo colocada como um troféu no templo de Dagon, que estava na cidade de Asdod. O texto mostra isso. Asdod era uma das 5 cidades da confederação de cidades que havia entre os filisteus, ou na terra dos filisteus. Era uma pentópole. Havia Asdod, Asquelon, Gade, Ecrom e também Gaza. Asdod, portanto, era uma das 5 cidades, que apesar de serem cidades independentes, cada qual com seu rei, em momentos de luta e batalha, elas lutavam em unidade. E a notícia da captura da arca acabou apavorando o povo em Siló e acabou trazendo mortes. O texto mostra que um homem benjamita, desesperado, ele entra, atravessa os portões da cidade, onde Eli estava assentado. Eli, o sacerdote do Senhor, estava assentado. Ele, desesperado, nem sequer se dirige a Eli em primeira instância, mas se dirige ao povo da cidade. E quando ele conta que a arca de Deus havia sido capturada pelos filisteus, isso causa pavor no meio do povo. As pessoas começam a chorar e a prantear e a lamentar. E o choro, o pranto, foi de tal modo em alto som, que Eli, que estava na porta da cidade, quando viu ou ouviu o alvoroço, o lamento e o pranto, perguntou o que estava acontecendo. Então foi neste momento que finalmente o benjamita disse a Eli o que havia acontecido. E o texto mostra que quando Eli fica sabendo que a arca de Deus havia sido roubada, não apenas os seus filhos mortos, mas sobretudo a arca de Deus roubada, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A notícia que mais o colocou em estado de pavor foi o fato da arca de Deus ter sido perdida e capturada. Mas o texto prossegue dizendo que não apenas houve a morte de Eli, o sacerdote, que caiu da cadeira e quebrou o pescoço, mas também a sua nora, que estava grávida junto de seus filhos, Finéias, quando ela soube da morte do marido, quando ela soube da morte também do seu cunhado, e principalmente quando ela soube da captura da arca, ela começou a sentir dores de parto,
E ela morreu durante aquele momento de parto e teve um filho a quem se deu o nome Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. O texto prossegue dizendo que, estando a arca do Senhor no templo de Dagon, que era o principal deus dos filisteus, o texto no capítulo 5 diz que durante a primeira noite de estadia da arca, a imagem de Dagon foi encontrada bem cedo no dia seguinte, de bruços diante da arca do Senhor. Os moradores acharam estranho aquilo, mas pensaram que talvez fosse uma coincidência, um acaso, um acidente qualquer, e reposicionaram a estátua de Dagon no seu lugar. Mas nós vemos que na segunda noite de estadia da arca no templo de Dagon, o texto diz que ela não só caiu novamente de bruços diante da arca, mas também teve a sua cabeça e os seus braços cortados. A posição de bruços desta estátua de Dagon, deus dos filisteus, demonstrava submissão. Ele estava agora de cara em terra, de rosto em terra. Ele estava agora prostrado diante do Deus dos deuses, o Deus Todo-Poderoso. A cabeça cortada representava a perda da inteligência e da sabedoria para operações. Os braços cortados significavam a perda de força. Nós temos na história que Dagon era chamado de o Deus peixe. Há controvérsias, mas muitos estudiosos caminham na direção de dizer que Dagon talvez fosse uma derivação de uma palavra que em hebraico significa peixe. Ele era visto como o Deus responsável pela fertilidade da terra, responsável pela colheita abundante. Sua cabeça, seu peito e seus braços eram de homem, mas o seu ventre era de peixe. Os filisteus tinham templos dedicados a Dagon em Gaza, Bet-Sean e Asdod. Agora esse Deus, quando foi colocado diante da arca, que representava o Deus Todo-Poderoso e o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, Dagon não resistiu. Sua inexistência, sua irrealidade, sua inatividade, sua fragilidade, quando colocadas diante de Deus, foram imediatamente expostas. E eu digo nesta noite que o mesmo acontece com os demais deuses das nações quando são colocados diante do Deus verdadeiro. A inatividade, a inexistência, a incapacidade destes deuses são imediatamente expostas quando colocadas diante do Deus único e verdadeiro. O texto prossegue, nós não vamos falar sobre a sequência do texto, que diz que a arca estando no meio dos filisteus, a arca estando no ambiente profano, trouxe maldição, trouxe doenças, a ponto dos filisteus decidirem retornar com essa arca para o meio do povo de Israel. Num outro momento falaremos sobre isso. Gostaria apenas de focar na questão de como Dagon foi visto diante do Deus de verdade representado na arca. O Deus verdadeiro representado pela arca. Ele se viu de bruços, humilhado, sem força, sem poderio, sem capacidade, inerte, inativo, inoperante. Eu gostaria de, nesta noite, a partir deste texto, colocar Dagon como sendo o arquétipo dos falsos deuses das nações. E em seguida, por fim, gostaria de contrastá-lo, apresentando o Deus verdadeiro. Sobre os falsos deuses, primeiro, gostaria de considerar que são obras das mãos dos homens. Repito, os falsos deuses são obras das mãos dos homens. Eles são fruto, eles são resultado da mente humana. São obras das mãos de um artífice, um homem treinado para produzir estátuas, produzir imagens. Os falsos deuses, diferentemente do que seus adoradores declaram, eles não têm natureza divina, portanto não são divinos, também não são supremos, não são absolutos, não têm poderes extraordinários e eles não reinam. Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 4,
Vejam o que o profeta declara a respeito desse assunto. Ele diz que os falsos deuses são de tal modo dependentes dos seus adoradores, ou dependentes dos homens, que estes, ou seja, os homens, precisam fixá-los com pregos e martelo para que não caiam. Em segundo lugar, acerca dos falsos deuses, nós temos que eles são representações de divindades irreais. Representações de divindades irreais e, portanto, inertes e inativos. Os falsos deuses representam divindades que, na verdade, não existem. Eu gostaria de repetir isso. Os falsos deuses, na verdade, são representações de divindades que, na verdade, não existem em outro lugar, senão simplesmente no imaginário do próprio homem. Em Jeremias, no capítulo 10, versículo 14, nós temos o profeta dizendo que nas imagens de deuses que os ourives fabricam, não há sopro de vida. Nas imagens que os ourives fabricam, não há sopro de vida. Olha o que o texto diz. O ourives é ludibriado pelas imagens que fabrica. Fica envergonhado porque tem consciência disso. Não há nelas o mais pequeno sopro de vida. Portanto, os falsos deuses representados nas imagens feitas ou construídas pelos ourives ou artífices, eles não existem, esses deuses são irreais, eles não têm vida, eles estão mortos. Eles só existem, como eu disse, num lugar, na cabeça dos homens. Sendo os falsos deuses irreais e não tendo eles vida, a pergunta que eu faço é: como eles poderiam se mover e agir em favor daqueles que os veneram? A resposta é simples. Se eles não são reais e eles não têm vida, eles também não podem se mover para favorecer aqueles que os veneram. Ainda em Jeremias, no capítulo 10, e no versículo 5, o texto diz que os falsos deuses sequer são capazes de se deslocarem por si mesmos, e que por isso eles não devem nem ser temidos e nem podem ajudar. Eles não devem ser temidos, pois não podem ajudar e também não podem fazer mal. Dagon era uma divindade sem vida. Dagon era uma divindade sem sopro de vida. Dagon, portanto, era incapaz de se mover. Ele era incapaz de favorecer aqueles que o adoravam. Ele era incapaz até mesmo de se levantar sozinho quando foi derrubado. Em terceiro lugar, acerca dos falsos deuses, eu tenho a dizer que eles são fontes de ilusão. Os falsos deuses são, sem dúvida alguma, projeções da mente humana. Portanto, os falsos deuses não passam de entidades cujo poder é uma farsa. Entidades cujo poder é ilusório. Ainda em Jeremias, no capítulo 10, versículo 8, nós temos que por mais inteligentes que pareçam aqueles homens que os adoram, ou seja, que adoram aos falsos deuses, eles acabam se mostrando estúpidos e loucos, ou seja, insensatos e loucos, quando se propõem a adorar deuses que não existem, que são irreais, deuses cujo poder são uma farsa e uma ilusão. Em quarto lugar, acerca dos falsos deuses, eles são deuses incapazes de se defenderem e de defenderem, portanto, seus adoradores. Dagon, quando esteve diante da arca de Deus, foi incapaz de se defender e de resistir à ação do Todo-Poderoso representado ou simbolizado pela Arca da Aliança. Em Juízes capítulo 25 até o versículo 32, o texto diz que por ordem do Senhor, o juiz Gideão destruiu o altar de pedra que havia sido erigido em homenagem a Baal, bem como o poste ídolo de Azera que estava ao lado deste altar de Baal. Os habitantes da cidade, no dia seguinte, quando viram o que havia acontecido com o seu Deus ou com os seus deuses, ficaram enfurecidos e irritados. E quando descobriram que o
autor daquela obra havia sido Gideão, eles foram à casa de Joás, que era pai de Gideão, e pediram que Joás entregasse o seu filho para que fosse morto, pois ele merecia a morte pelo que fez. Agora vejam qual foi a resposta de Joás àquela multidão enfurecida pelo que foi feito aos seus deuses. Ele pergunta: defendeis a Baal? Olha só a pergunta: defendeis a Baal? É a vós que cabe o dever de vir em seu socorro? Portanto, vos afirmo que qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Agora a última parte desse verso. Se Baal é de fato um Deus, que a si mesmo se defenda, pois derribaram o seu altar. O que Joás está fazendo aqui diante daquelas pessoas que estavam irritadiças? Ele estava mostrando aos seus concidadãos o fato de que se Baal fosse verdadeiramente Deus, ele deveria ter a capacidade de se defender sozinho. Se Dagon ou Baal não puderam se defender, a pergunta é simples, a resposta também: como eles poderiam defender os seus adoradores? Em síntese, nós temos aqui, portanto, até o momento, em relação aos falsos deuses, que eles são obras das mãos dos homens, são representações de divindades irreais e, portanto, inertes e inativos. São fontes de ilusão, são deuses incapazes de se defenderem e de defenderem seus adoradores. Agora gostaria de passar para o segundo momento, onde eu quero contrastar os falsos deuses com o Deus de Israel e o Deus da igreja, que é o Deus verdadeiro. Em primeiro lugar, o Deus de Israel e o Deus da igreja é real, é criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Eu quero repetir, porque eu apresentei vários atributos, várias qualidades deste Deus. Ele é real, criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. A palavra do Senhor, a Bíblia, nos mostra o Deus verdadeiro como sendo o Deus de verdade. O Deus de Israel como sendo o Deus de verdade. O Deus da igreja como sendo o Deus real. Isso significa que ele de fato existe desde sempre e está vivo para sempre. Existe desde sempre e está vivo para sempre. Entenda, o Deus da igreja, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, não é fruto de uma projeção, não é fruto de um delírio, não é fruto de um devaneio dos homens. A palavra do Senhor afirma que ele é um ser vivo, independente, incriado e que, portanto, não tem princípio. Jeremias, no capítulo 10, verso 10, diz que ele, o Deus verdadeiro, está de fato vivo. Olha o que o profeta declara: o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele não é o Deus falso, ele não é o Deus irreal, ele não é o Deus que não existe, ele é o Deus verdadeiro. E Yahvé é o Deus vivo, o Rei eterno. O nosso Deus está vivo, diferente dos deuses das demais nações, em quem não há vida, em quem não há sopro de vida. O nosso Deus está vivo. Ele não apenas tem o sopro de vida, mas concede vida, porque ele é a própria vida. O nosso Deus está vivo, mas também é criador de todas as coisas. Nós entendemos e sabemos, com base na palavra de Deus, que o Deus verdadeiro é a mente que está por trás da grandeza de
todo o universo de coisas criadas. Ele é o grande arquiteto, Ele é a mente suprema, Ele é o grande projetista do universo. E tudo o que Ele fez, tudo o que Ele criou, foi criado de forma extraordinária e perfeita, segundo a sua suprema e poderosa e absoluta vontade. Tudo o que há no mundo e tudo o que há no universo foi criado e veio a existir pelo seu poder. Em Jeremias ainda, no capítulo 10, versículo 12, está escrito: foi Deus quem pensou. Vejam, foi Deus quem pensou, Ele é a mente brilhante por trás da perfeição que há nas coisas criadas, e formou a terra. Ele é o executor da obra criativa. Por meio do seu poder, Ele não apenas pensou e formou a terra, mas Ele a criou, a executou pela força do seu poder, ou por meio do seu poder. E não apenas fez isso, firmou o mundo com sua sabedoria. Foi o Eterno quem estendeu os céus mediante seu entendimento. Mas Deus não apenas criou tudo. A palavra do Senhor nos mostra que Ele mantém e sustenta tudo aquilo que Ele criou. A vida que persiste, existindo sobre toda a criação de Deus, vem de Deus. Vou repetir isso. A vida que persiste sobre toda a criação de Deus, vem de Deus. Ele é a fonte da vida de tudo aquilo que Ele fez. Dele procede tanto a continuidade como a preservação da vida de todas as coisas criadas. Isso significa dizer que se o nosso Deus não existisse, nada existiria. E se o nosso Deus, ou se o nosso Deus em algum momento viesse a não existir mais, nada mais permaneceria vivo. Tudo morreria. Ele é a raiz. O Deus verdadeiro é a raiz, a quem o tronco das coisas criadas está ligado. Em segundo lugar, a respeito do Deus verdadeiro, ele não pode ser vencido. Repito, o Deus verdadeiro não pode ser vencido. O nosso Deus, diferentemente dos falsos deuses das nações do mundo, Ele não pode ser vencido. Declare isso para você mesmo. Ele não pode ser vencido, nem por Satanás, nem pelas dificuldades, nem pela pandemia, nem pelas adversidades, nem pelo inferno todo ele pode ser vencido, porque ele é um Deus todo-poderoso e, sendo verdadeiro, não pode ser vencido nunca. Os filisteus venceram o povo de Deus, porque o povo estava em desobediência. Como eu disse, o povo estava andando de costas viradas para Deus. O povo estava espiritualmente instável, pecando através do pecado da idolatria, seguindo os deuses das nações que eles deveriam ter conquistado. Mas isso os levou a serem vencidos pelos filisteus. Mas eles, os filisteus, vencendo o povo de Deus, não venceram o Deus do povo. Porque o povo de Deus, quando anda em desobediência, pode ser vencido, mas o Deus do povo, em situação alguma, pode ser vencido. Os filisteus capturaram a arca, mas não capturaram a presença do Altíssimo. Ele é poderoso e de nenhum modo, em nenhuma hipótese, ele pode ser vencido. E a história bíblica nos mostra como Deus se mostrou invencível ao pelejar pelo seu povo em diferentes situações. Assim como até hoje Deus peleja por nós. Muitas das vezes nós estamos diante de guerras contra as quais nós não temos força para lutar.
Muitas das vezes os nossos adversários são mais fortes, são mais capazes, os carros que eles têm são de ferro, as lanças são pontiagudas e afiadas. Nós estamos num lugar de dificuldade, de falta de forças, de fraqueza, mas quando recorremos ao Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro luta as nossas lutas, peleja as nossas guerras, as nossas batalhas, porque Ele é invencível e, portanto, pode nos dar vitória sobre todos os adversários. Talvez os irmãos estejam passando por situações como eu disse, você se sente fraco, você se sente inativo, você se sente inoperante, incapaz de sobrepujar. Mas você tem um Deus que não pode ser vencido. E se você se associa a Ele, e se você se une a Ele, e se você se aproxima dEle, e se você confia nele, Ele luta por você, e Ele vence por você, porque Ele vence, mas não pode ser vencido. Em terceiro lugar, o Deus verdadeiro não cai. Dagon caiu diante do Deus verdadeiro, mas o Deus verdadeiro não caiu diante de Dagon. Dagon caiu diante do Deus verdadeiro, mas o Deus verdadeiro sempre esteve, está e sempre estará de pé. Porque o Deus verdadeiro não cai. Ele nunca pôde e nunca poderá, em situação nenhuma, ser derrubado por ninguém. Os deuses falsos das nações, eles se levantam, eles são elevados, eles são colocados no pedestal por um período, mas com o passar do tempo eles caem ao longo da história. Mas o nosso Deus entra ano, sai ano, entra século e sai século, entra milênio e sai milênio. Desde a eternidade, Ele é um Deus que permanece e permanecerá de pé. O Deus verdadeiro, em quarto lugar, não pode ser humilhado. O nosso Deus nunca foi e nunca poderá ser humilhado. Sua fraqueza, suas fragilidades ou inutilidades nunca poderão ser expostas, porque Ele não as tem. Ele tem força. O nosso Deus tem poder inigualável. Ele nunca se prostrou diante de ninguém para reverenciá-lo. Mas todos, segundo a palavra de Deus, se prostram e se prostrarão no céu, na terra e debaixo da terra para adorá-lo, porque Ele é Senhor, Ele é Rei sobre toda a terra, Ele é Deus de todo o universo. Em quinto lugar, o Deus verdadeiro não pode ser representado por uma figura ou por uma imagem. A Bíblia diz que o nosso Deus é Espírito. Ele não pode ser representado através da obra de um artesão, ou através da obra de um artífice, ou através da obra de um escultor, de um ourives. O nosso Deus não pode ter a sua imagem representada por ninguém, pois quem seria capaz de representá-lo com todo o fulgor da sua glória, mostrando através de uma mera representação toda a sua força e todo o seu poder de ação? Quem seria capaz? Em Isaías, no capítulo 40, versículo 18 e versículo 25, Deus questionou o seu povo sobre com o que ou com quem os artífices poderiam compará-lo, para daí produzir-lhe uma representação. Veja o que o texto diz. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Versículo 18, e depois versículo 25 do capítulo 40 de Isaías. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com que Ele se parece? Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Ele é incomparável, não pode ser representado por figura ou por imagem, porque não há nada neste mundo ou fora deste mundo que possa servir de parâmetro para representá-lo. Em quinto ou sexto lugar, melhor dizendo, o nosso Deus, o Deus de Israel e o Deus da igreja é incomparável. Ele não apenas não pode ser representado, ilustrado, como também
Ninguém pode se comparar a Ele, pois Ele é incomparável. O nosso Deus é incomparável. Isso significa dizer que não há quem, na terra, no céu ou debaixo da terra, que possa se comparar a Ele. Em Isaías, no capítulo 46, e no versículo 5, a palavra do Senhor nos diz assim, uma pergunta: com quem me comparareis? A quem me igualareis e considerareis semelhante a mim, para que possamos ser comparados? Salmo 86, dos versos 8 ao 10, a palavra do Senhor diz assim: ninguém entre os deuses é como tu, ó Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão prostrar-se diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome, pois tu és magnífico e realizas milagres maravilhosos. Em verdade, só tu és Deus. Salmo 113, versículos de números 5 e 6, a palavra do Senhor diz: quem é como o eterno nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra? Jeremias capítulo 10, versículo 6 diz assim: não existe, esta é uma afirmativa, não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e magnífico é o poder do teu nome. Todos estes textos mostram quem é Deus, o tamanho que Ele possui, a sua grandeza, a extensão do seu poder. Portanto, não há ninguém que se pareça, ou que se assemelhe, ou que chegue próximo de quem Ele é, porque o nosso Deus é incomparável. E finalmente, em sétimo lugar, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, é soberano e tem vontade. É soberano e tem vontade. Os deuses falsos não são soberanos, ou seja, eles não governam absolutamente e não têm vontade própria, dependem das pessoas. Mas o nosso Deus é soberano e a sua vontade soberana é respeitada em toda a terra e é respeitada em todo o universo. A Bíblia nos mostra que a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, é o fundamento para que tudo aconteça em qualquer que seja a esfera. Seja ela a esfera física, seja ela a esfera espiritual. Um simples ato de vontade do nosso Deus, o Deus soberano, é determinante para que as coisas aconteçam. Porque a vontade de Deus é soberana e Ele tem uma vontade absoluta. Quando Deus quis criar o mundo, Ele criou o mundo. Quando Deus quis criar os homens, Ele criou os homens. Tudo o que Deus quer, Deus faz. Um simples ato de vontade de Deus é determinante para que as coisas aconteçam. Em determinadas ocasiões, enfermos chegaram para Jesus. E eles disseram: Senhor, se tu quiseres, tu podes curar-me. O que eles estão declarando é que Jesus, que é Deus, usando um simples ato de vontade, Ele faz com que as coisas aconteçam. Deus só precisa querer. Quando Deus quer, as coisas surgem. Quando Ele quer, as coisas se vão. Quando Ele quer, as coisas aparecem. Mas quando Ele quer, as coisas morrem e desaparecem. Porque a sua vontade é poderosa. E Ele é soberano. E Ele reina sobre todas as coisas. E a sua vontade é uma palavra de ordem que todo o universo simplesmente obedece. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17,
O texto atesta a soberania de Deus, dizendo que Ele é o soberano dos soberanos. Ele é o soberano dos soberanos, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível. Salmo 103, versículo 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Nós temos um Deus que está assentado num trono de glória e poder. Ele é o Deus majestoso, o Deus que é soberano e rei, cuja vontade é absoluta. O nosso Deus continua como rei sobre todas as coisas. Ele continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. Ele continua coordenando, Ele continua determinando, Ele continua controlando tudo o que há no mundo e no universo, porque Ele continua sendo Deus. Ele jamais se levantou do trono para dar lugar a outro Deus. Ele continua assentado no trono, Ele reina absolutamente, Ele reina incontestavelmente, porque Ele é o Deus todo-poderoso, soberano e de vontade absoluta. Ninguém pode se interpor a Ele, ninguém pode vencê-lo, ninguém pode resistir à sua vontade, porque Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é rei e Ele domina sobre tudo o que existe. Como soberano, Deus faz tudo o que lhe apraz. Deus faz tudo o que lhe dá vontade. Deus faz tudo o que lhe agrada, o que lhe parece bom. Isaías, capítulo 46, versículo 10, está escrito assim: eu afirmo, o meu propósito será realizado. Olha que forte isso. Olha que poderoso isso. Eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Os deuses falsos não têm vontade e não reinam. Como eu disse no começo deste tópico, os deuses falsos precisam dos homens para transportá-los. Precisam dos homens para fixá-los. Precisam dos homens para levá-los de um lugar a outro. Mas o nosso Deus, o Deus verdadeiro, Ele é soberano, Ele reina e Ele tem vontade. Ele independe do homem. Ele independe da ação do homem. Ele independe da vontade do homem, porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Então, em síntese, em contraste aos deuses falsos, o Deus verdadeiro é real, criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. O Deus verdadeiro não pode e nunca será vencido. O Deus verdadeiro não cai, Ele está de pé e Ele marcha com poder sobre todo o mundo e sobre todo o universo, e ninguém pode contê-lo, ninguém pode resisti-lo. Ele está de pé. Ele não pode ser humilhado. Ele não se deita, não se prostra diante de ninguém. Ele está de pé, não pode ser humilhado por ninguém. Não pode ser representado por uma figura ou por uma imagem. Ele é incomparável e, finalmente, Ele é soberano e Ele tem vontade. O propósito da palavra de hoje é fortalecer a sua visão neste Deus, a sua fé neste Deus. Satanás é especialista em maximizar problemas, dificuldades, adversários e minimizar Deus. Mas esta palavra é para mostrar aos irmãos quem é o nosso grande Deus. A pandemia está assustando muita gente.
Existem pessoas que não só estão morrendo pelo vírus, existem pessoas que estão morrendo por agravamento de problemas emocionais decorrentes do medo que eles estão nutrindo desta pandemia. Mas nós que somos a igreja, nós temos um Deus de verdade, um Deus que pode lutar por nós, um Deus que pode nos manter de pé, porque Ele está de pé, um Deus que é sustentador, um Deus que é provedor, um Deus que intervém, um Deus que reina, um Deus cuja vontade é absoluta. Quando Ele a impõe, quando Ele a determina, ela faz nascer coisas, ela faz criar coisas extraordinárias a favor do povo de Deus. Se o inimigo de algum modo está conseguindo êxito em fazer com que as coisas que estão à sua volta pareçam maiores do que o seu Deus, volte seu olhar para a Bíblia, porque eu apenas relacionei 7 coisas a respeito de Deus que o contrasta com os deuses falsos, mas a Bíblia vai falar de dezenas e dezenas de outras coisas que Deus é, que Deus pode e que Deus faz e que o distingue dos demais deuses que não existem. Aprimore sua confiança em Deus. Nesta noite, decida isso. Fortaleça sua fé no Deus verdadeiro, porque Ele é antes e Ele está acima de todas as coisas e tudo para Ele é nada. Tudo para Ele é nada. Para Ele nada é grande demais. Talvez para você seja. Talvez para a sua casa e para a sua família seja. Talvez para o Brasil seja. Talvez para o mundo seja. Mas para o nosso Deus nada é grande demais. Nada é complicado demais, nada é difícil demais, nada é impossível ou extraordinário demais, porque o nosso Deus é o Deus que está acima de todas as coisas, que antecede todas as coisas, em quem todas as coisas existem e subsistem. Então Ele é poderoso para tudo e nada é grande demais. Tudo é nada para Ele. Maximize sua visão e seu conhecimento sobre esse Deus, e o resto automaticamente será minimizado. Se você está vendo o problema como sendo muito grande, é porque você talvez precise aprimorar a visão que você está tendo de Deus. Porque quando se enxerga Deus do tamanho que Ele é, nada mais aparece. Tudo é nada, porque Deus ocupa todo o nosso campo de visão. Se o nosso campo de visão está sendo dividido, se nós estamos nos enxergando um Deus pequeno e um problema grande, nosso conhecimento e nossa visão precisam ser corrigidos. Porque o nosso Deus, como eu disse, quando é corretamente conhecido, quando nós nos relacionamos em fé com Ele, da forma correta, Ele ocupa todo o cenário, Ele ocupa toda a cena, e nada ocupa o seu lugar, nada é grande demais colocado ao lado dEle, ou comparado com Ele. Então maximize sua fé e sua visão, e seu conhecimento sobre Deus, e tudo será pequeno. Você tem um Deus poderoso, um Deus que muitas nações desconhecem. Existem pessoas que estão cegas, seguindo deuses mortos. Existem pessoas que estão com o seu entendimento embrutecido. Eles não conseguem enxergar a inutilidade dos deuses a quem eles recorrem. Mas a nós, a luz do Evangelho já resplandeceu. E nós sabemos quem é o nosso Deus, o único Deus, o Deus de verdade. Então, confiemos neste Deus. Não permitamos que a nossa fé seja enfraquecida, que a nossa confiança esmoreça, mas coloquemos a nossa fé com todo o fulgor nesse Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz todas as coisas. Não importa o que é necessário ser feito na sua vida, Deus pode. Não importa o que a sua família precise, Deus pode.
Não importa qual seja a dificuldade ou o problema, Deus pode. É simplesmente confiar nele. Confie em Deus. Ande com Deus. Obedeça a Deus. E Ele vai pelejar por você. Ele vai vencer por você. Ele vai te dar tranquilidade, sossego, paz no coração, alegria no espírito e na alma. Você não precisa andar angustiado, com medo de tudo e de todos. Porque você tem um Deus que é refúgio. O Deus verdadeiro é refúgio. O Deus verdadeiro é sombra. O Deus verdadeiro nos acompanha. Ele anda conosco, como andou com Israel no deserto durante 40 anos, na coluna de nuvem, na coluna de fogo, porque Ele não nos deixa. Ele caminha conosco até que nós possuamos a promessa. Nós não estamos sozinhos. Então não permita jamais que Satanás te convença que você está andando sozinho. Anda sozinho quem está atrás dos deuses falsos, mas quem está diante do Deus verdadeiro sempre anda acompanhado, porque Ele sempre caminha com seus filhos. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, a vida da sua casa, da sua família, dos seus familiares. Que o Espírito de Deus encha o seu coração com esperança, com fé, com alegria. A arca do Senhor, representando Deus de Israel, o Deus da igreja, mesmo colocada no templo de um Deus pagão, mesmo diante de Dagom, a arca permaneceu firme, de pé, mas o Deus dos filisteus, Dagom, caiu diante da arca por 2 vezes, porque nenhum Deus pode ficar de pé diante do seu Deus. Creia nisso. Pense nessa palavra ao longo da semana. Medite de novo no que você ouviu nesta noite. Leia 1 Samuel capítulo 4, 5 e 6. Você terá um panorama, um detalhamento melhor desta história. E não se esqueça, você tem um Deus que é de verdade. Um Deus que é verdadeiro. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Hoje falamos sobre Deus e Dagom, o Deus verdadeiro e Dagom. Dagom, que era o Deus dos filisteus, se mostrou falso, irreal, inoperante, inativo, incapaz de se defender. Mas o Senhor é o Deus dos deuses. O Senhor é o Deus que defende, o Deus que protege, o Deus que age, o Deus que cria, o Deus que sustenta, o Deus que mantém, o Deus que está vivo, o Deus que está de pé, o Deus que é incomparável. Tu és o Deus que é soberano, que é rei e que tem vontade absoluta. E que nós jamais nos esqueçamos disso. Quando os problemas vierem com alto volume para nos assustar e surpreender, que a nossa fé se fortaleça no Senhor, porque Tu és um Deus que não cabe na terra, que não cabe no universo. A Tua palavra diz que nem os céus podem contê-lo, porque Tu és imenso, Tu és grande e nada pode vencê-lo. Que nunca nos esqueçamos disso. Preserve a fé dos meus irmãos, preserve a esperança deles, bem como a alegria deles no Senhor. E que diante de cada dificuldade e adversidade e luta, eles possam vencer com o Senhor, para a glória do Teu santo nome, porque Tu és o Deus dos deuses, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Nós Te adoramos por esta noite, Senhor. Glórias sejam dadas para sempre ao Teu nome. Amém.